Bem-vindos ao curso completo de pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu vou dar alguns exemplos de hipóteses de escrita e as características de cada uma delas. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, no vídeo passado eu trouxe um vídeo que fala sobre como aplicar uma sondagem de escrita e o que é a sondagem de escrita. Agora, nesse vídeo eu trouxe alguns exemplos de hipóteses de escrita, alguns exemplos que eu montei no computador mesmo e outros que realmente eu fiz com alunos. E também trouxe todas as características de cada hipótese de escrita. Então, pessoal, para a sondagem de escrita, eu selecionei algumas palavras do mesmo campo semântico. Quem não sabe o que é campo semântico, se trata de uma categoria. Então, se eu vou realizar uma sondagem de escrita, eu tenho que selecionar um campo semântico em específico. No caso, eu selecionei palavras com nomes de animais. E eu usei a palavra elefante, macaco, cobra e boi. E a frase final: o macaco está na árvore, que foi o mesmo exemplo do vídeo passado. Primeiramente, vamos falar sobre a hipótese pré-silábica. Quais são as características da hipótese pré-silábica? Primeiramente, o aluno que está na hipótese pré-silábica, ele apresenta leitura global. O que é a leitura global? Se trata de quando o aluno escreve a palavra e você solicita que ele leia para você, ele simplesmente vai falar assim, elefante. Ele não vai saber distinguir as partes da palavra. Um aluno que é silábico, ele sabe distinguir as partes da palavra. Então, se você pedir para que ele leia a palavra elefante, ele vai ler elefante. No caso do aluno que está na hipótese pré-silábica, ele vai ler elefante. Então, é como se a palavra não tivesse partes para esse aluno. A outra característica costuma ser que esse aluno que está na fase pré-silábica, ele usa muitas letras que compõem o nome dele. Então, no caso da minha filha, Rebeca, no caso, se ela estivesse na fase pré-silábica, as palavras que compõem o nome dela seriam mais utilizadas nessa sondagem de escrita, porque é as que ela mais conhece. Então, um aluno que está na fase pré-silábica, geralmente ele tem um repertório pequeno, ele não conhece muitas letras do alfabeto. Outra característica do aluno que está na fase pré-silábica é que ele usa pseudoletras. O que é pseudoletras? É uma imitação de letras. Na verdade, ele faz alguns grafemas, alguns símbolos que não são letras verdadeiras, não existem. Então, ele inventa lá uma letra e acha que está escrevendo uma letra que existe. Então, isso são pseudoletras. Outra característica dos alunos que estão na fase pré-silábica é que ele prioriza critérios quantitativos. O que significa isso? Significa que para esse aluno não tem como escrever uma palavra com 3 letras, com 2. Então ele acha que cada palavra que ele for escrever precisa ter muitas letras. Não tem como escrever com poucas letras, com uma letra apenas. Então ele às vezes vai colocar de 3 para cima. Na cabeça dele as palavras têm que possuir muitas letras. Outra característica está relacionada ao tamanho da palavra, ao tamanho do objeto. Então, para esse aluno que está nessa fase, o que acontece? Ele acredita que se eu for escrever a palavra boi, como o boi é um animal grande, então boi precisa colocar muitas letras. E formiguinha, que é um inseto pequenininho, ele acha que esse inseto se escreve com 3 letras, por exemplo. No entanto, a palavra boi é menor que a palavra formiguinha. Para esse aluno, boi se escreve com muitas letras porque o animal é grande e formiguinha se escreve com poucas letras porque é um inseto pequeno. Outra característica desse aluno é que ele possui a variação qualitativa intrafigural e interfigural. O que é intrafigural?
Intrafigural se trata da quantidade de letras dentro da palavra. Então, cada palavra que você for ditar para ele escrever, em uma ele vai colocar 3, em outra ele vai colocar 4, outra 7. Quando o aluno ele consegue fazer essa variação de quantidade de letras, nós dizemos que ele possui uma variação qualitativa intrafigural. Agora, a interfigural se trata da capacidade de variar as letras. Então, tem aluno que não tem a variação qualitativa interfigural desenvolvida. Então, o que acontece com esse aluno? Quando ele vai escrever uma palavra, ele até muda a quantidade de letras, mas suponhamos que ele vai escrever a palavra inteira com a letra A. Ele não vai colocar A, D, F. Então, um aluno que escreve uma palavra com todas as letras iguais, ele não tem a variação qualitativa interfigural desenvolvida. Como também existem alunos que não têm a variação qualitativa intrafigural desenvolvida. Então, se você ditar 4, 5 palavras para ele, todas as 4, 5 palavras terão a mesma quantidade de letras. Ele não vai conseguir distinguir a diferença de quantidade de letras para as palavras que você ditou para ele. Outra característica do aluno pré-silábico é que ele substitui às vezes a escrita por desenhos. Então, tem aluno que na hora que você pede para ele escrever alguma coisa, ele vai colocar um desenho para representar a escrita, ou também para complementar. Então, tem alunos que vai substituir o desenho pela escrita e tem alunos que vai escrever algumas palavras, algumas letras e depois vai complementar com desenho para garantir a leitura da pessoa que vai ler aquilo que ele escreveu. Outra característica, esse aluno ele acredita que o significado depende do desejo de quem escreveu. Então, para ele escreveu aquilo e ele acha que aquilo significa aquilo e pronto. Ele não tem a noção de que letras diferentes formam palavras diferentes. Então, ele acha que se ele escreveu acreditando que aquilo significa a palavra elefante, ele vai ler aquilo como se fosse escrito elefante, como se estivesse escrito elefante. E pode ser até que em outros momentos você vai pedir para ele ler e aí ele já vai dar outro significado. Então ele acha que ele que dá o significado para aquilo que ele escreveu. Outra característica, ele não percebe as partes da palavra, que foi a primeira opção que eu falei, sobre a leitura global. O aluno pré-silábico ele não tem a noção de partes da palavra, ele lê de forma global mesmo, como se fosse uma coisa só a palavra. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo que eu montei aqui no computador. Eu coloquei aqui elefante. Aí, como eu expliquei, um aluno pré-silábico ele acredita que dependendo do tamanho do animal, é o tamanho da palavra. Elefante é um animal grande. Então aqui eu fiz uma suposição de um aluno pré-silábico, escreveu várias letras e geralmente usando as letras do nome aqui, no caso Rebeca. Peguei como exemplo a minha filha. Então, uma criança que se chama Rebeca, por exemplo, que é o caso da minha filha, e se ela estivesse na fase pré-silábica, o que ia acontecer? Ela conhece mais as letras do nome dela, então ela provavelmente iria usar essas letras, ia misturar e fazer a leitura global. Essa setinha que eu coloquei aqui abaixo representa a leitura global, uma pessoa que lê de forma global e não reconhece as partes da palavra. Outra característica aqui que podemos ver é referente àquele item que eu falei, que é a relação qualitativa interfigural e intrafigural. Ela possui aqui nesse caso a intra e a interfigural, porque ela tanto varia a quantidade de letras nas palavras e também varia as letras que ela utiliza. Então, nesse caso, esse aluno, supostamente, ele tem essas duas características desenvolvidas. Pseudoletras são aquelas imitações de letras que não existem. Eu fiz um exemplo aqui no computador mesmo. Eu fiz um exemplo como se o aluno tentasse inventar uma letra. Então, pseudoletra seria uma tentativa de escrever algo e aí acaba fazendo uma letra que não existe. E aqui abaixo seria a frase, o macaco está na árvore. Aí a criança, no caso, que tem dificuldade, não reconhece tantas letras, tem pouco repertório, o que pode acontecer? Ela vai escrever algumas coisas com as letras e vai finalizar
um desenho, para garantir que a pessoa que está avaliando ela consiga ler o que ela escreveu. Então, essas são as principais características de um aluno na fase pré-silábica. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site com algumas postagens referentes a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.